E eu gostaria, queridos, de compartilhar uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele fala, e ele vai falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Então, acompanhe aí comigo. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16. Não, perdão, você vai primeiramente acompanhar a leitura do livro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Depois nós iremos fazer um tour pela Bíblia, lá no livro de Atos e outros exemplos que eu estarei utilizando aqui para compartilhar essa mensagem com a igreja. O tema dessa mensagem é Enquanto Adoramos. Repita após mim, enquanto adoramos. Mas aí vamos fazer assim com mais ousadia mesmo, bem forte. No 3, 1, 2, 3. Eita glória! Então eu quero te motivar, queridos, a glorificar Jesus, a exaltar o seu santo nome. Por quê? Porque Ele está nesse lugar. Ele está na sua vida, Ele está na minha vida. E Ele quer que nós tenhamos um coração tão voltados para Ele. E eu acredito que essa palavra, ela irá nos desafiar muito. Salmos capítulo 9, versículo 10 nos diz assim: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Vou ler novamente para você glorificar. Porque eu e você estamos incluindo nessa palavra. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Quantos aqui têm buscado o Senhor dia após dia? Pastor, eu não estou conseguindo buscar. E agora? Eu quero te mostrar na palavra o efeito dela para aqueles que buscam e temem ao Senhor. Queridos, o salmista Davi, ele expõe claramente no texto que nós acabamos de ler sobre a real necessidade do ser humano em conhecer o Senhor e a quem depositar a sua confiança. E baseado tanto nesse texto quanto os demais que eu irei citar aqui, nós seremos desafiados nessa noite a um posicionamento em Deus diante das adversidades que nós enfrentamos. Só que tem um detalhe: esse nosso posicionamento diante dessas situações ou circunstâncias irão exigir de nós resposta ou ação específica. O Senhor, Ele vai exigir de nós uma resposta, um movimento, uma ação. E é por isso que eu quero motivar a sua fé nessa noite, num posicionamento de adorador. E eu não estou falando só de cantar, eu estou falando de adorar em todas as esferas que nós podemos adorar o Senhor. É orando, é jejuando, é cantando, é evangelizando, é lendo, é fazendo tudo que remete para a glória do Senhor. E eu te desafio nessa noite, assim como eu também fui desafiada pelo Senhor, a mergulhar mais profundo nele, em nome de Jesus. Amém? E uma das características dos que confiam no Senhor é estar atento à direção do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa. Isso era uma das características maravilhosas de quem? Dele. Do apóstolo Paulo. Meu esposo diz que eu amo muito pregar sobre Paulo, porque ele é um desafio muito grande de Deus para nos mostrar o quanto Deus ele nos ama. E ele nos desafia a sermos ousados nele. Porque quem era o apóstolo Paulo? Perseguidor dos cristãos, perseguia os discípulos de Jesus, fazia coisa terrível, não era verdade? Só que Deus, com seu amor e misericórdia, lá vai Paulo no caminho de Damasco, tem um encontro pessoal com Jesus. E a partir daquele encontro, queridos, o Senhor faz uma declaração tão importante sobre aquele homem. Por quê, queridos? Eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus fala, Ele cumpre. E Ele tem falado tantas coisas a meu, a seu respeito. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Por quê?
Porque quando ele fala, ele não só cumpre, ele dá o norte e ele mostra um milagre. Porque essa é a especialidade do meu e do seu Deus. E Jesus, ele diz para Paulo, que é Saulo, na verdade, é porque ele tinha 2 cidadanias, né? Diz assim, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar em um ponto muito importante, onde Deus usou não somente Paulo, como os demais amigos e discípulos, pessoas que o acompanhavam em suas viagens missionárias. E aqui, queridos, não somente aquele encontro que ele teve com Jesus lá no caminho de Damasco, Jesus ainda fala para Ananias a respeito de Paulo. E ele diz assim, Ananias, vai até Saulo, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Mas aí Ananias, querido Senhor, ele é perseguidor dos cristãos. Senhor, ele matava os cristãos, perseguia, e eu vou até ele, vai. Porque quem faz a obra sou eu. Ele perseguiu, agora vai ser diferente. Então, queridos, baseado em tudo isso, quando você medita na palavra e você vê os feitos do Senhor na vida daquele homem, eu te dou uma resposta. Existe jeito para tudo e para todos no Senhor. Quando eu e você recebemos revelação de quem é o Espírito Santo de Deus, há jeito para tudo. Amém? Eu creio dessa forma, porque isso é a palavra de Deus. Amém? Dê um sorriso tão contagiante de fé para essa linda pessoa que está ao seu lado. E diga para ela o quanto o Senhor conta conosco para impactar essa geração. Dê uma palavra de ânimo, transmita fé, motive essa pessoa que está aí do seu lado. Sabe por quê, queridos? Porque tristeza, decepção não está escrita no dicionário do Senhor. Mesmo que passamos por angústias, por momentos de dor, mas o próprio Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque muito bem, eu venci o mundo. É desse jeito, né, pastora Rami? Pastora Rami que usa essa expressão. Amém? Então vamos lá, queridos. Agora, eu gostaria que você caminhasse comigo, juntamente no livro de Atos, capítulo 16. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou estar citando alguns trechos da palavra. E nós vamos caminhar nessa palavra, entender alguns propósitos de Deus, não somente para a vida de Paulo com os seus, como para as nossas vidas. Então, peça para o Espírito Santo trazer revelação à sua mente agora sobre essa palavra. Então, vamos lá. No capítulo 16... a Bíblia ela nos diz que Paulo, ele recebe uma direção do Espírito Santo. E ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê um homem macedônio. E ele olha para aquele homem e aquele homem diz que é para eles irem até Filipe. Porque ele estava precisando de ajuda. E eles vão, e ele vai, e rapidamente Paulo, aquele homem estava pedindo ajuda, e rapidamente Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que é o escritor do livro de Atos, eles se direcionam lá para Macedônia. E queridos, ao chegar naquele lugar, eu quero te dizer que o cristão, ele precisa ter uma certeza no seu coração, que todo lugar pode ser o altar de adoração ao Senhor. E quando eles chegam até aquele lugar, aquela cidade, Filipe, eles procuram um lugar para adorar o Senhor, para orar, para fazer a sua oração. Eles chegam e vão para a beira do rio, lá para a banda do rio, para orar. E quando eles estão lá, eles encontram quem orando? Mulheres. Agora imagine só, um grupo de mulheres orando. E a Bíblia diz que tinha uma mulher dentre elas chamada Lídia, uma mulher rica, que tinha condições porque ela vendia púrpura, uma mulher temente ao Senhor, e estava ali, estava orando. E queridos, imagine só, aqueles homens chegando à beira daquele rio e se encontram. Logo Paulo, Silas, esses homens, que foram enviados, por quê, queridos? Um detalhe que eu esqueci de explicar no início. Eles não iriam para Filipe.
Eles iam para outro lugar. Mas o Espírito Santo disse que queria que eles fossem até aquele lugar, Macedônia. E ali haveria, queridos, por intermédio da visão que aquele homem teve, haveria salvação. E justamente, queridos, nesse ponto, que é um direcionamento que eu tenho comigo, desde quando o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração a real necessidade de glorificar e exaltar o Senhor através da minha vida, com o meu chamado, com aquilo que Ele entregou para mim e para minha família. E por que eu vou contar rapidamente um pequeno testemunho de algo que aconteceu conosco, mas justamente para que você possa entender que quando Deus determina um propósito sobre a tua vida, nem morte, nada pode tirar você do propósito. Nada pode tirar você do propósito. E Paulo, ele decidiu obedecer à voz do Espírito Santo, indo para onde Jesus mandou ele ir. E ele entendeu aquilo e decidiu obedecer, porque o Senhor queria fazer grandes feitos através da sua vida e daqueles que o acompanhavam. Há quase 20 anos, eu até falei de manhã, muita gente não sabe, mas nós temos um filho de quase 20 anos, o Vitor Mateus. Não é só o Tiago, né? Então, nós temos um filho de quase 20 anos. E, queridos, eu estava grávida dele e fui internada. Já estava em trabalho de parto, só que eu tive uma pré-eclâmpsia. E quase, por pouco, custou a minha vida. E quando eu estava lá, naquele estado muito delicado, já estado de morte, alguns médicos e enfermeiros que estavam ao nosso redor, que estavam ao meu redor, tentando resolver aquela situação. E um deles viu que o negócio estava tão sério que já estava na decisão de quem salvar. Ou eu, ou o Vitor. E aí um dos médicos se retira daquela sala e vai até a sala onde o meu esposo estava. E, queridos, quando ele chega até o Joelson, o médico disse, olha, a situação é essa, assim, assim. E você decide quem nós devemos salvar. Ou ela, ou ele. E sabe qual foi a resposta do meu esposo para aquele médico? Ele disse assim, eu não vim aqui para perder nenhum dos dois. Ele disse com tanta ousadia, eu não vim aqui para perder nenhum dos dois, eu vou sair daqui com eles dois. E voltando lá para mim, eu lá e os médicos lutando, eu já estava perdendo totalmente a visão, fiquei por algum tempo sem enxergar, por conta da situação. Eu tive uma visão. E, queridos, quando eu tive aquela visão, Deus fez questão que até hoje, o Senhor me faz lembrar disso, por causa do seu propósito. E quando eu tenho aquela visão, querido, o Espírito Santo me leva a um lugar muito alto, a um monte bem alto. E eu olho e ele diz, olha para o horizonte. E quando eu olhava, queridos, eu só via montanhas, nuvens, mas ele mandava, olha para o horizonte, eu quero que você olhe para lá, porque eu vou usar você e sua família para o louvor da minha glória. E, queridos, eu me agarrei àquela promessa, eu me agarrei àquilo. E aí, queridos, depois de um tempo, eu fiquei com aquilo, e para honra e glória de Jesus, salvou tanto eu quanto meu filho, estamos aqui, prova viva disso. Mas eu quero te dizer que eu peguei de tudo aquilo, aquela promessa sobre a minha vida. Mas Deus falou claramente, eu só quero que você olhe para lá, porque o que eu tenho para você e sua família não é brincadeira. E de repente, queridos, a minha visão começou a voltar, eu consegui ter o nosso filho. E para a honra e glória de Jesus, ele está aqui, juntamente conosco, servindo para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Só que também eu me lembrei de uma promessa que a minha mãe recebeu também, onde um dos seus filhos seria usado para o ministério. Seria missionário. Então eu juntei tudo aquilo e eu disse, Senhor, todas essas circunstâncias, essas adversidades, todos esses problemas eu vou lançar para Ti e o Senhor faz o que tem para fazer. Agora eu não posso ficar parado. Tem que haver uma reação.
Quando Paulo ele decide obedecer, porque o Senhor já tinha falado para ele que ele iria entrar na cidade, ele iria fazer um grande rebuliço ali, queridos. Eu quero te dizer, se existe promessa de Deus sobre a sua vida, te agarre nela e permita com que o Espírito Santo lhe conduza aonde você deve ir. Agora tem um detalhe tão importante. Após eles estarem ali voltando para a beira do rio, depois daquela oração que eu tenho certeza que foi fervorosa, porque a Bíblia diz que não somente Lídia recebeu ali unção do Espírito Santo, como todos da sua casa, que elas decidiram insistir para que Paulo e os demais ficassem lá em Filipe. E aí, queridos, porque já estava tudo planejado no céu, eles ficam. E eu quero te mostrar o que foi que aconteceu nos dias que eles ficaram naquele lugar, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que certo dia, eles estão caminhando pela cidade, procurando um lugar de oração. Diga, oração. Crente ora. Não importa o lugar onde você está, não existe, queridos, férias. Não se tira férias para oração. Não importa onde você está. E eles estão lá caminhando vários dias. Só que eles percebem que uma moça com espírito de adivinhação, ela começava a falar, estes são homens de Deus. De fato, eram os homens de Deus. Só que o espírito de Paulo não estava batendo com o espírito daquela mulher. Por quê? Porque ela era uma adivinhadora. Havia um espírito de engano naquela jovem. E aí, o Espírito Santo revelou a eles aquele demônio, e ele, em nome de Jesus, com a autoridade que Deus havia concedido sobre ele, expulsa aquele espírito daquela jovem. Só que, o que acontece? Algo que eu digo, meu Deus, o Senhor faz cada um com a gente. Quando ele expulsa, os donos daquela moça ficam revoltados. Pegam Paulo e Silas e levam eles até as autoridades. E começam a falar que aqueles dois homens estavam fazendo o quê? Perturbando aquele lugar. Pegaram aí? Pegaram aí? Eles estavam perturbando aquele lugar. Sabe por que eles estavam perturbando aquele lugar? Porque Deus tinha falado com eles para irem através de uma visão naquele lugar para salvar vidas. Mas o mundo lá não estava entendendo o que eles estavam fazendo. Mas Paulo e Silas sabiam o que eles estavam fazendo ali. E a Bíblia diz que eles são condenados à prisão. Diga, prisão. O lugar onde Deus usaria Paulo e Silas para o louvor da sua glória. E uma coisa tão interessante, queridos, que eu vejo nessa palavra, é que aqueles dois homens, eles são acusados injustamente e são levados a um lugar onde Paulo sabia muito bem o que iria dar. Por quê? Porque ele conhecia as leis romanas. Ele sabia que toda pessoa que fosse lançada na prisão, ela teria o quê? Ela iria o quê? Morrer. A sentença de morte já estava dada para aqueles, porque eles não aceitavam que ninguém falasse a respeito de Jesus. Só que Paulo já havia começado ali uma grande obra de salvação. Já tinha começado ali uma grande obra de libertação. Porque aquela jovem que talvez estava sendo oprimida por muitos e muitos anos, tinha sido liberta pelo poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo revelou isso ao coração daqueles homens. E eles entenderam por quê? Porque nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Em todo e qualquer lugar, queridos. E por conta disso, eles tiveram que ir para a prisão. Só que quando eles estão lá na prisão, algo muito interessante aconteceu. Paulo e Silas foram presos, foram acorrentados em um tronco. Seus pés estavam todos amarrados. Eles não haveria para eles nenhuma possibilidade deles se soltarem. E eles foram colocados em um lugar muito escuro.
talvez um lugar onde seriam esquecidos. Mas eu quero te dizer que o Senhor não esquece de ninguém. Ele não esquece de você. Tem luta, tem dificuldade, tem perseguição. Pode ter sim, mas quem tem Jesus tem libertação. Tem cura, tem milagre, tem restauração. É por isso que nós não podemos, querido, calar a nossa boca. O mundo fala o que ele quer e muitos acabam temendo ao que o mundo fala. Não, a única pessoa que nós devemos temer é o Senhor. Dá honra e dá glória a Ele. Quando aqueles homens, aqueles soldados agarram Paulo e Silas e arrastam ele lá para aquela prisão, eles são ali acorrentados. Queridos, acontece algo maravilhoso, porque não haveria um advogado humano ali físico para defender a causa deles. Não havia ninguém assim. Talvez seriam esquecidos ali para sempre. O que havia ali eram dois homens que decidiram rasgar o verbo. Mas eu digo, sabe o que? Abrir a boca e liberar o rei que estava sentado no trono do seu coração, que é Jesus Cristo. E o que a Bíblia diz? Que à meia-noite, aqueles dois fervorosos começam a cantar. Eles tinham como sair daquele lugar? Não tinham. Aí a Bíblia diz que colocaram um guarda sobre eles dois, além do bichinho no bom sentido, tá, gente? Estarem ali, é porque a gente paraense fala muito essas coisinhas assim. Mas aí eles estavam lá, todo acorrentado. Meu Deus, gente, tiraram a roupa deles na praça e lhe bateram com varas, lhe açoitaram, lhe bateram tanto, eles ficaram nus. Que vergonha, gente. Aí eles ainda estavam lá dentro daquela prisão. Mas eles sabiam que o coração deles era livre. E essa liberdade que eu e você precisamos entender perfeitamente. Queridos, porque não existe negociação com as coisas do mundo e as coisas de Deus. Eu não posso, queridos, negociar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não posso. E eles decidiram abrir a boca. E a Bíblia diz que eles oravam, oravam, cantavam. E um detalhe, a voz deles ecoava por todo aquele lugar. Eu te desafio a liberar a fé que existe dentro de você. As pessoas, elas estão sedentas por Jesus. Nós não podemos, queridos, nos calar. Ninguém pode calar a voz de um adorador. E quando aqueles dois estão ali cantando, de repente vem um grande terremoto. E esse terremoto, além dele vir, abre-se as portas das prisões. Os presos saem daquele lugar, daquelas células, e ficam postos ali. Mas nenhum deles foge. Porque o propósito de Deus ainda ia acontecer muito grande dentro daquela cela. Sabe o que ainda iria acontecer? Eu quero te dizer que Deus, ele vai usar a melhor estratégia do jeito dele para trazer salvação a quem precisa. E eu vou te dizer uma coisa, pega aí. O carcereiro, na verdade, é que ele estava preso naquele lugar. Porque quando ele vê aquele milagre que aconteceu, ele se desespera. E ele pega uma espada e tenta o quê? Se matar. Só que aí, Paulo diz, não faça isso. E aquele homem vê um grande milagre de libertação dentro daquele lugar. E ele diz, o que eu posso fazer para ser salvo? Queridos, quando alguém chegar perto de você e você sentir que aquela pessoa está precisando de Jesus, não deixe passar a oportunidade. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, eles dizem para aquele homem, crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e a tua casa. Quantos aqui pegam essa palavra sobre a sua vida? Agora diga aí para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela, crê no Senhor Jesus. E será salva você e a sua casa, porque você será instrumento de Deus para alcançar toda a sua casa, toda a sua parentela, em nome de Jesus. Queridos, aquele homem teve o privilégio de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir dele, pelo impacto de salvação, de libertação, ele passa a expressar para os da sua casa os feitos de Jesus na sua vida. Ou seja, o seu testemunho de vida chega até os da sua casa e eles também confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, queridos, é estratégia de Deus. Agora, pastora, foi preciso eles irem parar numa prisão para salvar as pessoas? Deus faz do jeito que Ele quer. Eles eram justos. Infelizmente, as leis passadas aconteciam dessa forma. Mas, queridos, Deus Ele usa a estratégia que Ele quer para conduzir você ao propósito dEle. Mas eu quero também te encorajar a entender uma coisa. Jesus, em sua graça e misericórdia, nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas, através das atitudes pautadas no direcionamento do Espírito Santo, que habita naquele que verdadeiramente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Senhor, Ele conta conosco para salvar vidas. E eu quero te dizer uma das frases que eu uso muito, quem me conhece sabe, eu sempre uso essa frase, que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Pode ser o pior lugar, mas se Jesus chegou, queridos, não tem para ninguém. Amém? Agora tenha muito cuidado, porque Ele vai te usar. Não fique de boca calada, fale. Aonde tiver morte, profetize vida. Aonde tiver miséria, profetize prosperidade. Aonde tiver dúvida, repreenda todo espírito de engano, toda dúvida, e diga: o Senhor é a nossa verdade, é a nossa certeza, e nós não iremos duvidar. Nós iremos ser pessoas persistentes, confiantes no Senhor, aquele que nos salvou. Amém? Queridos, não foi à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não havia salvação para o homem, mas Deus, em sua graça e infinita misericórdia, viu que a humanidade precisava de um Salvador. E Ele entregou o seu Filho Jesus. E hoje nós podemos, com a autoridade e poder dEle, nós podemos salvar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora eu também tenho um outro desafio para você, além de Paulo e Silas, e os demais exemplos que eu citei aqui, é de um homem que se superou dessa vez também. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou também estar contando alguns pontos dessa história, que é até para aguçar a sua curiosidade, e você chegar em casa, fazer que nem o pastor falou, ruminar, ler a palavra, comer bem ela, mastigar bem, porque, querido, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Daniel capítulo 6. Outro desafio de um homem que adorou o Senhor em meio a uma grande necessidade. E, queridos, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, dos versículos 10 em diante, a Bíblia nos diz, lá no versículo 10, diz que Daniel, ele soube que o rei havia publicado um decreto para que aquela pessoa que em seu reinado era o rei Dario, para que aquela pessoa
no seu reinado, ele não pudesse adorar nenhum outro homem, nenhum outro rei, a não ser Dario. Mas por que que ele fez isso? Porque, queridos, houve uma necessidade dele nomear 120 sátrapas ou governantes. Só que também ele precisaria de 3 governadores, de 3 supervisores ou presidente, pessoas para supervisionar. Porque ele não queria que o seu reino sofresse nenhum dano. Mas aí, quem ele levantaria? Quem seria um desses caras que iria fazer a diferença? E sabia muito bem, era Daniel. E a Bíblia diz, queridos, que ele se sobressai. Aquele homem, ele se destaca com aquilo que o rei estaria pretendendo fazer. E por conta disso, o que é que acontece? Gera inveja, misericórdia. Quando as pessoas verem você agindo, repreenda logo o espírito de inveja, mas o espírito de inveja é terrível. E aqueles homens sentem inveja de Daniel. E o que que eles fazem? Eles chegam até o rei, eles pensam, primeiramente, nós precisamos parar Daniel. Nós precisamos parar esse homem. Esse homem, ele não pode se sobressair. Ele não pode ser maior que nós. Nós temos que parar. Só que a Bíblia diz que eles procuraram. Diga, procuraram. E procuraram, mas não encontraram nada que viesse denegrir a imagem do Danielzinho. Só que aí, olha o que o versículo diz. O versículo 5 diz: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha onde esses homens estavam se metendo, em uma enrascada do céu. Não podia. Mas eles decidem, nós vamos ver algo que prejudique ele a respeito do Deus dele. E queridos, quando Daniel sabe que aqueles homens estavam tramando contra ele, o que ele faz? Ele tem uma expressão que a gente usa, pega o beco. Aqueles homens, Daniel vai para casa. E vocês pensam que ele foi para casa, fica lá, Senhor, eu serei morto. Senhor, eles estão tramando contra mim e eu não posso te adorar. Não, a Bíblia diz que ele foi para casa fazer o que, igreja? Ele foi para casa orar. E a Bíblia diz que ele orava 3 dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias, 3 vezes ele orava. Só que no decreto, queridos, que estava sendo divulgado, seria que eles teriam que passar 30 dias sem fazer isso. Só que Daniel jamais negociaria o seu TSD, tempo sozinho com Deus, por causa da vontade daqueles homens. E por conta disso, queridos, ele não negociou. Ele foi para onde? Porque quem não obedecesse seria lançado na cova dos leões. Talvez já tentaram te parar. Talvez já tentaram te colocar na cova dos leões. Mas eu quero te dizer que quando você tem uma aliança com o Senhor, você não negocia isso. E aqueles homens, queridos, tentaram parar um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Um homem que falava com Deus. Um homem que sabia quem era o Deus a quem ele servia. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Quem é o Deus a quem nós servimos? E eu não posso adorar somente pelos feitos dele sobre a minha vida, mas pelo que ele é. Ele é o meu Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que pode, que é e que faz todas as coisas, aquele que livra, que restaura. Eu não posso negociar isso com a vontade do homem. E diante de tudo isso, queridos, eu quero te dizer, o nosso posicionamento vai exigir de nós uma resposta ou uma ação específica. E foi isso que Daniel fez. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões.
Ele preferiu ir para lá do que negar o Deus a quem ele servia. Não troque, queridos, o Deus a quem você serve. Não negocie isso. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos aqui somente de passagem. Nós temos uma morada celestial que nos espera. E Jesus, ele foi para o céu preparar um lugar para mim e para você. E eu quero te dizer que o inferno é tão real quanto o céu. E eu não quero ir para o inferno, nem quero que você vá. Por isso que nós não podemos parar, retroceder por causa do que estão falando a nosso respeito, por causa das acusações. Mas o nosso posicionamento vai nos dar garantia de vitória em Cristo Jesus. Amém? Glorifique o Senhor, igreja, glorifique a Jesus. Aleluia! Jogaram aquele homem dentro de uma cova de leões famintos. E antes de levarem ele, aquele rei gostava muito de Daniel. Ele disse: Daniel, que o seu Deus a quem você serve continuamente. Daniel, que o Deus a quem você serve continua. Queridos, não havia intervalo. Daniel não orava, não adorava Jesus somente no domingo, não, ele adorava continuamente, o tempo todo. E ele diz que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Aquele rei não podia salvar aquele homem, porque ele já tinha selado aquele decreto juntamente com os demais governantes com o seu anel. E aquela lei não podia ser revogada. Mas eu quero te dizer que essa causa não era para Daniel, essa causa era para o Senhor, porque Ele é a nossa justiça. O que Deus quer é que a gente se entregue de todo o coração, adore Ele, glorifique Ele, exalte a Ele. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas, amém? E eu te encorajo, queridos, a ser perseverante, a ser uma pessoa que constantemente fará aquilo que é para fazer, ter um relacionamento com Jesus todos os dias, não negocie isso jamais. Então, queridos, depois dele ser lançado naquela cova, a Bíblia diz lá no versículo 19 que logo ao alvorecer do dia, o rei, que não tinha comido a noite toda, dispensou todas as suas atividades, nem dormiu. Ele se levanta cedo e vai lá próximo à cova dos leões. E ele, queridos, quando ia se aproximando, ele chamou Daniel assim com uma voz de aflição. Ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Aquele próprio rei, queridos, sabia quem era o Deus de Daniel. E ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Ele não está morto, ele já morreu. Jesus já ressuscitou. E nós precisamos entender o plano de salvação, não somente na nossa vida, como através da nossa vida. E Daniel respondeu, queridos: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Certeza de quem ele era em Cristo Jesus. Não negociou seus princípios. Não negociou a verdade. Não pulou fora do barco, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o rei muito se alegrou e ordenou que Daniel
fosse retirado da cova dos leões. E aqueles que tramaram contra ele foram lançados ali juntamente com os seus filhos, suas esposas. Infelizmente. Mas eu gostaria de encerrar esse tempo para a gente ter um momento de louvor e adoração aqui, falando para vocês a declaração daquele rei diante do posicionamento de Daniel. Preparados? Fique de pé para ficar assim, para que você possa ver o quanto isso é tão forte, queridos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, diga todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Ele diz assim: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Ele faz milagres e maravilhas e sinais no céu e na terra. E Ele livrou Daniel do poder dos leões. Feche seus olhos. Oh, Jesus. Adoramos a Ti, Senhor, nesse lugar. Querido, se vocês quiserem se posicionar aqui na frente, você tem liberdade de vir para cá. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Agora observe essa frase do Billy Graham, algo que ele descreve, que possa ser uma lição para nós. Ele diz assim: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo primeiramente precisa ser gerado em oração. Porque Deus, Ele sabe perfeitamente o que fazer.